Comecemos com oração. Senhor, nos colocamos na Tua presença. Lembra quão pequeno nós somos. Lembra o quanto nós precisamos ser renovados, edificados, exortados, ajudados. Lembra, Senhor, que o Senhor é o nosso bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor deu a Tua vida por nós. Agora lembra, Senhor, da Tua promessa, como se o Senhor pudesse esquecê-la, que estaria sempre conosco. Nesta noite nós precisamos da Tua presença, precisamos das Tuas mãos nos segurando e nos conduzindo, nos ajudando na jornada dessa vida, para sermos usados como sal da terra e luz do mundo. Pedimos a bênção do Senhor e oramos em nome de Jesus. Depois de viajar 3 anos com os discípulos, Jesus veio assim com essa conversa: eu vou preparar lugar para vocês, vou voltar e vou levá-los para estar sempre comigo, e vocês sabem o caminho. Coloque-se no lugar dos discípulos. Por 3 anos eles estavam viajando juntos. E agora Jesus parece sugerir que ele vai sozinho para um determinado lugar, mas eles não devem se preocupar porque ele vai voltar, e também não devem se preocupar porque eles sabem o caminho. Tomé, muito racional, pensou literalmente: para que viagem que ele vai fazer, que depois de 3 anos está nos deixando para trás? Que viagem que ele vai fazer, que não fala para onde vai, mas fala que nós sabemos o caminho? Tomé, muito racional: Senhor, não temos a mínima ideia para onde o Senhor está indo, que dirá o caminho? Evidentemente ele pensava de maneira literal. O que o Senhor estava dizendo é que ele veio do Pai, ele veio da Trindade, ele é eterno, ele é preexistente, ele veio cumprir uma tarefa. Em poucas horas ele estaria preso, em mais ou menos de 24 horas ele estaria morto, e depois de ressuscitar e aparecer aos discípulos, ele seria exaltado à direita de Deus Pai, e o caminho para a glória de Deus é Jesus. Aí Jesus respondeu: você sabe o caminho, você me conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que os profetas falaram. É isso que Jesus falou. É isso que os apóstolos de Cristo falaram. E é isso que qualquer pessoa que teve encontro real e pessoal com Jesus falará. Ele é o caminho para Deus. Qualquer um falará. Mas pensa numa coisa que está politicamente incorreto. Me parece que é em torno da década de 90, que em algum momento nos Estados Unidos se tornou bem da moda falar politicamente correto. E dado a influência da cultura americana sobre todo mundo, não demorou muito aqui nós no Brasil estamos também no politicamente correto. Mas pensa numa coisa que não é nada politicamente correta, é falar Jesus é o caminho. Não tem nenhum outro caminho para a glória de Deus. Não tem nenhum outro caminho para perdão de pecados. Não tem nenhum outro caminho para a eternidade. Não tem nenhum outro caminho para Deus em nós. Jesus é o caminho. E o mundo nos odiará, porque isso não é o conceito do mundo. O conceito do mundo é: todos os caminhos levam a Deus. Você quer fazer sucesso na minha família, com parte dos meus familiares que você não conhece, você teria que dizer: todos os caminhos levam a Deus. Como o pastor Silas diz, só Jesus é o caminho. Eu tenho familiares que não gostam tanto assim de mim. Mas você não precisa ser hiperinteligente para ter percebido que na universidade, principalmente nas
faculdades de ciências humanas, qualquer uma delas, Jesus é o caminho, também não é aceito. E eu preciso dizer para você que o mundo não aceita. Quase 1,5 bilhão de muçulmanos não aceitam, dizem que ele é só um profeta. Outras tradições cristãs dizem que tem vários mediadores para chegar no Pai. Você pode fazer promessa para um ou para outro. Outros falarão que o caminho é se reencarnar e vai purificando até chegar no nirvana, quer seja o espiritismo, o hinduísmo ou o budismo, chegar no nirvana fazendo bem, melhorando o seu karma, é o caminho. Todos os povos tribais têm os seus concepções de caminhos. A maior parte da população mundial não pensa como nós, mas em torno de quase 1 bilhão de pessoas pensam exatamente como nós e na Bíblia. O negócio é que nós encontraremos pessoas que não têm a mesma convicção e eles vão nos desafiar. A pergunta é: como você pode ter plena certeza, apesar do antagonismo do mundo, que Jesus é o caminho? O que faz de Jesus o exclusivo caminho para Deus? O que faz de Jesus o exclusivo caminho para Deus? Porque ele foi um ser humano singular. Ninguém é igual a Jesus, porque ninguém nunca foi, ninguém é, ninguém nunca será igual a Jesus. Todos nós existimos na soberania de Deus. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é tão grande, tão onisciente, onipotente, onipresente, que Ele nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo. Eu não estou tentando explicar Deus, eu estou falando o que está nas Escrituras. Em algum momento na sua vida você passou a existir quando você foi concebido no útero da sua mãe. Só que Deus sabia que você viria a existir. Te amou e te conheceu antes da fundação do mundo. Jesus, diferente de qualquer outro ser humano, ele é eterno na trindade, na divindade. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Quando não havia nada, o Trino Deus criou todas as coisas e Jesus estava lá. Por isso que o Evangelho de João começa no princípio, lá na eternidade, antes de fundação do mundo. No princípio era o Verbo, porque Ele é o que o Pai é, o que o Espírito Santo é, um na divindade com o Pai, com o Espírito Santo, totalmente inseparáveis, indivisíveis. No princípio era o Verbo, uma pessoa singular, e o Verbo estava com Deus, uma pessoa distinta também. E João começa o seu evangelho dizendo que nada absolutamente foi criado sem que Jesus não estivesse envolvido na criação. Criou todas as coisas, Pai, Filho e Espírito Santo, e sem Ele nada foi criado. Esse é o início do Evangelho de João. Jesus é singular, porque Ele é um com o Pai, com o Espírito Santo por toda a eternidade. Jesus é singular porque Ele é eterno. Jesus é singular porque era pré-existente. Jesus é singular porque não passou a existir no útero da mãe. Ele existia e Ele tornou-se homem, gerado em Maria pelo Espírito Santo de Deus, o qual Ele era um na Trindade por toda a eternidade. Jesus não passou a existir, Ele era eterno, é eterno, o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele tornou-se homem, totalmente sem pecado, imaculado, para morrer naquela cruz, para que eu e você fôssemos salvos. Ele tornou-se homem para dar vida aos homens que estavam longe de Deus.
em pecado, sem vida, sem conhecimento de Deus. Ele é singular, ele desceu do céu e ele voltou para a glória de Deus. Todos os demais seres humanos passaram a existir no útero de suas mães. Jesus existia antes de se tornar homem. Por isso que, debatendo com os fariseus em João 8, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é o nome de Deus na Bíblia, Yahvé. Significa que o que o Deus é, ele foi, ele sempre será. Ali ele declarou a sua eternidade. Eles falaram: você não conhece Abraão, você não tem nem 40 anos, o que você está dizendo? Ele disse: antes que Abraão existia, eu sou. Ele é o único caminho para Deus, porque ele é o único homem que escolheu nascer para morrer por nós, com todo o poder para derrotar o pecado, o diabo e a morte, com todo o poder para tornar-se homem imaculado, sem pecado. João 14, verso 3, e mantenha a sua Bíblia aberta a partir deste momento. João 14, verso 3: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. João 14, 3: para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Claro, eles conheciam Jesus, ainda que naquele momento eles não entendiam a conversa. Verso 5, Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Ninguém vem ao Pai se o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, imaculado, não tivesse vindo ao mundo para dar vida ao mundo, porque é o único que pode perdoar, nos resgatar e nos reconectar com Ele, e automaticamente nos reconectar com o Pai e com o Espírito, porque onde está Jesus, está o Pai, está o Espírito Santo. João 3,13, acompanha comigo na Bíblia. João 3,13, ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém. Se eu entendi direito a Bíblia, todos os salvos estão no paraíso. Mesmo Moisés e Elias, que apareceram no monte da transfiguração, ainda estão no paraíso. Quando nós recebermos corpos celestiais, num dado momento após isso, nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. O Filho do Homem nas Escrituras é Jesus, é o Filho de Deus, é o Filho de Davi. Ele veio do céu. Ele não passou a existir no útero de sua mãe. Ele tornou-se homem, ele veio do céu. Verso 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, pois Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio do céu. Ele veio do céu para ser levantado naquela cruz como Cordeiro imaculado, sem pecado, como Moisés levantou no deserto uma serpente de bronze numa haste. Quem olhava para a serpente de bronze era curado daquela praga de serpentes, do veneno das serpentes, e vivia. Era um símbolo que quando Jesus fosse levantado na cruz em nosso lugar para perdão de pecados, quem o recebesse, o confessasse com arrependimento de pecados, receberia vida. Ele é o único homem que, tendo se tornado homem, era eterno, preexistente.
Ele era o único homem que, tendo se tornado homem, não tinha pecado e tinha poder para derrotar o pecado, o diabo e a morte. Era o único homem na história que podia ser o Cordeiro de Deus imaculado, que tira o pecado do mundo todo, de todos os séculos. Ele era o único homem que podia dar vida eterna, porque ele não era um único homem, ele era homem, Deus, Deus, homem. Gênesis 3,15 falou dele. Quando Deus falou com Abraão, Isaque e Jacó, Deus falou de Jesus. Quando Deus falou em Deuteronômio 18 que viria um profeta à semelhança de Moisés, ele estava falando de Jesus. Quando Deus deu a Moisés todos os detalhes dos sacrifícios de animais, ele estava falando de Jesus. Quando Abraão quase sacrificou o seu filho Isaque, ele estava falando de Jesus. Quando Deus falou com Davi que a sua monarquia continuaria por toda a eternidade, através de um reino eterno, de um rei eterno, ele estava falando de Jesus. Quando o profeta Isaías disse que o Messias era o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele estava falando de Jesus. Quando Deus falou que ele nasceria de uma virgem e seria Emmanuel, Deus conosco, Deus estava falando de Jesus. Quando Deus falou que aquele que invocar o Senhor será salvo em Abacuque, Deus estava falando de Jesus. Quando Deus falou a Davi pelos salmos messiânicos 2, 22, 110, ele estava falando de Jesus. Até os salmos não messiânicos, que tem uma pitada de Jesus ali, como o 16, o 69, Deus estava falando de Jesus. Quando Deus falou a Zacarias que ele seria traído por 30 moedas, ele estava falando de Jesus. Quando Deus falou a Jeremias de uma nova aliança, a Ezequiel, ele estava falando de Jesus. Quando Deus falou que a salvação dele chegaria até os confins da terra, ele estava falando de Jesus. Por isso que Jesus o tempo todo diz: importa que se cumpra as Escrituras. Ele foi pré-anunciado e depois anunciado por ele mesmo, anunciado pelos apóstolos. O tempo todo a Bíblia fala de Jesus. Ele é o único caminho para Deus, não há nenhum outro. João 6:33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é Jesus, porque a Trindade, como a Trindade é, podemos dizer que ele foi enviado do Pai, porque ele falou inúmeras vezes. Mas podemos dizer que a Trindade decidiu, ele veio também porque ele quis vir. Por isso que a Bíblia diz, em algumas passagens, Deus o ressuscitou dos mortos, porque a Trindade funciona assim, Deus Pai o ressuscitou. Por isso que você vai ler em Romanos 8, que o Espírito Santo ressuscitou, é assim mesmo que funciona a Trindade. Por isso que você lerá em João 10, ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a tomo de volta, porque na Bíblia, quando Jesus ressuscitou, Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos. Quando Jesus ensinou, Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos. Quando Jesus curou, Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos. Ele até disse que ele tinha o mesmo poder que o Pai, porque ele tem a mesma natureza do Pai, mas o Filho não fazia nada sozinho, ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo, porque em qualquer palavra ou ação de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos. Ele é um com o Pai, com o Espírito. Ele é Yahvé Adonai, o Trino Deus é Yahvé Adonai, o eterno Senhor soberano. Apesar que a Bíblia toda falava de Jesus, num dado momento assim, para mim, pessoalmente falando, é muito emocionante,
porque o anjo Gabriel aparece para Maria, essa mocinha que não sabia nada direito, e falou para ela: você vai ficar grávida. E peraí, eu não sou casada, mas você vai ficar grávida querendo ou não querendo, o Espírito Santo vai fazer essa obra, vai nascer o Messias. E anota aí, Maria, o nome dele é Yeshua. A Bíblia toda falava de Jesus, a Bíblia que Maria ouvia nas sinagogas falava de Jesus, mas ninguém sabia o nome dele. Na hora de nascer, o anjo Gabriel falou para ela e para o pai, em ocasiões diferentes, o nome dele é Yeshua, significa o Eterno salva. O Eterno desceu do céu para dar vida, porque o Eterno pode dar vida. O Eterno desceu do céu para ser homem imaculado, para nos resgatar da maneira vã que captamos de nossa cultura, dos nossos pais. O apóstolo Pedro diz: ele não nos resgatou da nossa maneira vã de viver com ouro e prata, ele nos resgatou pelo seu precioso sangue imaculado, de alguém que desceu do céu para ser homem perfeito e dar vida ao mundo. O nome dele é Yeshua, o Eterno salva, Yahvé salva. Este é o nome dele. Porque 2000 anos se passaram e o nome dele passou para outras línguas, o nome dele variou, né? Que nem Mary, Maria, Marie, é o mesmo nome, variado em línguas diferentes. O nome dele se tornou Jesus em português, Jesus. Em espanhol, Jesus, em italiano, Jessi, em francês e por aí afora, é o mesmo nome. Mas o nome dele em aramaico é Yeshua, o Eterno salva. Ele é singular. Qual homem que na história, tendo nascido, era Yahvé? Qual homem que na história, que tendo nascido, veio do céu? Qual homem que tendo nascido era um com o Pai e com o Espírito Santo? Qual é o homem que tendo nascido criou todas as coisas e sem ele nada se fez? Qual é o homem que tendo nascido podia dizer: antes que Abraão existisse eu sou? Qual é o homem que tendo nascido poderia dizer: pode me matar, em 3 dias eu ressuscito, derruba esse templo, em 3 dias eu reconstruo? Ele não estava falando de templo de pedras sólidas, mas de pedras vivas, da casa espiritual, da igreja que sou eu e você. Ele habita em nós, porque onde estiver o Espírito Santo, lá está Jesus, sempre conosco. Jesus é o caminho para Deus, não é nada politicamente correto. Você quer ser odiado, você fala que Jesus é o caminho para Deus. Você quer passar vergonha, vai na ONU e fala: eu quero orar em nome de Jesus. Não pode. Na ONU você só pode orar em nome de Deus. Porque os judeus falam em Deus, os hindus falam em Deus, os espíritos, católicos, evangélicos, protestantes, muitos que nem creem em Deus direito, ou tem religião nenhuma, crê que deve ter um Deus, talvez sim, talvez não. Você falar em nome de Jesus, significa que você é cristão. Você está, parece que, valorizando a sua religião no meio de outros. Na ONU não pode falar o nome de Jesus. Aliás, se você falar o nome dele, o sublime nome dele, Yeshua, que salva, você vai ser odiado. O reino dele não é deste mundo. Ele não é deste mundo. Ele veio para este mundo para salvar. O reino dele está em nós, mas não é deste mundo. O reino dele terá a sua plenitude na sua volta. Mas se tem uma coisa que o mundo das trevas odeia, é Jesus, o seu reino, o seu povo. Jesus disse: odiaram-me, odiarão vocês. Odeio vocês porque vocês não são desse mundo, eu os tirei deste mundo. Vocês também não são maiores do que eu. Perseguir o Senhor de vocês, perseguirão vocês. Não dá para ser crente
e ser hiperamado do mundo. Dá para ser hiperamado do mundo se você fizer obras humanitárias e não mencionar o nome de Jesus. É capaz de você ganhar um prêmio, inclusive da ONU. É capaz de você ser convidado para programas de televisão. Faça um bom programa de ajuda humanitária e atrela o nome de Jesus aí para você ver se o mundo te ama. O mundo não o amará, mas ele é o único, exclusivo caminho para Deus, porque ele é singular. Ele podia ressuscitar mortos. Ele podia andar sobre as águas. Eu até brinco, porque isso é sério que eu vou falar, mas é uma brincadeira. Todo ano, quando eu vou na praia, eu falo: Senhor, eu queria andar uma vez na vida sobre as águas, pelo menos para afundar que nem Pedro. Todo ano eu oro, todo ano eu tento, nenhum ano eu andei. Jesus andou alguns quilômetros, 3, 4, 5, talvez 8, sobre as águas. Jesus pegava poucos peixes e pães, alimentavam milhares. Jesus podia dizer, sem dizer claramente: Lázaro vai ressuscitar. Jesus podia dizer: Lázaro, sai daí, com o sangue já todo coagulado, 4 dias. Se você já viu foto de cadáver do IML com 4 dias depois de morto, todo coagulado, todo roxo, sem sangue líquido mais. Quando Jesus disse: sai para fora, em frações de segundo era Lázaro dentro do corpo dele, saindo da sepultura. Porque ele é o eterno que salva, ele é singular. O mundo gosta de dizer que ele é um mestre, um grande mestre. É pouco para Jesus. Ele desceu do céu, João 6,33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida. Ele é o único que pode dar vida. Ele é a vé que salva. De novo, eles pensaram literalmente. Nem estou zombando de ninguém, porque se eu estivesse lá eu teria me tropeçado nas metáforas de Jesus. Em João 6 eles disseram, 6:34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus, Yahvé que salva, o eterno que salva, declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, nunca terá sede. Aquele que crê em mim tem vida eterna. A pergunta é: como que o mundo vai comer deste pão, significando receber Yahvé que salva, o seu perdão e a sua eternidade? Como que o mundo vai receber essa água viva, já que com a mulher samaritana ele mudou a metáfora? Ela disse: me dá dessa água. Como é que o mundo vai receber? A palavra do Senhor diz: aquele que invocar o nome do Senhor salva. Está salvo. Romanos 10:9. Pode abrir a sua Bíblia. Crente evangélico, praticante que tem a Bíblia. Pode ser no celular, desde que esteja no modo avião, para que você esteja plenamente no culto ao Senhor. Romanos 10:9. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo estava escrevendo no Império Romano através do seu escriba chamado Tércio, porque é mencionado no fim de Romanos que o escriba era Tércio. O autor intelectual do texto era Paulo, que acompanhou o projeto todo. Ele estava escrevendo em grego, então ele escreveu Kyrios. Mas lembra, ele era judeu. Ele falava aramaico, ele lia em hebraico. Senhor em grego está traduzindo Yahvé inúmeras vezes, mesmo na nossa Bíblia em português, e outras vezes está traduzindo Adonai. Eu particularmente ia preferir que os nossos tradutores toda vez traduzisse Yahvé como o Eterno, como os judeus se referem a ele, porque é isso que o nome dele, eu sou, significa.
e todas as vezes que fosse Adonai, traduzissem como Senhor. Essa é uma opinião simples, pessoal, que eu tenho desses tradutores. Mas aqui Paulo estava dizendo: aquele que disser que Jesus é Yahvé, o eterno Yahvé que salva, o pão de Deus que desceu do céu, o pão que desceu do céu, o pão da vida que dá vida, e ressuscitou dos mortos. Porque não adianta falar como um papagaio, tem que falar e crer que nele tinha poder, nele tinha eternidade, para dizer: no terceiro dia eu ressuscito, e ressuscita. E falar que chegará o dia que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão dos mortos, e crer que ele ressuscita dos mortos. Se você falar que ele é Adonai, se você falar que ele tem todo o poder e autoridade, se você falar que ele é o eterno que salva, e crer que ao ressuscitar dos mortos ele venceu o pecado, o diabo e a morte, você está salvo. E é para todos. Romanos 10, 9: não há diferença entre judeus e gentios, do ponto de vista da pecaminosidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A diferença é que Israel é um instrumento da revelação de Deus. A diferença é que Israel tem as alianças que incluem todos. Do ponto de vista da pecaminosidade, Israel é tão pecador quanto os gentios. Verso 12: não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Verso 13, o apóstolo Paulo está citando Abacuque, porque Paulo conhecia muito a Bíblia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E presta bem atenção aqui. Se estivéssemos lendo Abacuque em hebraico, leríamos: todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Todo aquele que falar Jesus é Yahvé que salva, será salvo. Todo aquele que diz que ele é eterno, preexistente, desceu do Pai como um cordeiro imaculado para ser levantado na cruz, e todo aquele que crer nele é salvo. Mas voltou para o Pai, está exaltado. Ele é o caminho para a glória de Deus, ele é o caminho para a eternidade. Todo aquele que fala ele é Yahvé que salva, está salvo, porque ele é o único caminho para Deus. Por que eu estou falando de Jesus? Nós estamos na conferência missionária. Eu queria dizer para você, uma pré-conferência, não é? Eu queria dizer para você que está envolvido na obra missionária: pensa numa coisa complicada. Eu podia pular fora disso para ter menos problema. Pensa na complicação que é mobilizar e trazer alunos imperfeitos e imaturos, que você terá que ensinar e acompanhar e discipular, dando para você muitas dores de cabeça. Pensa em alguém que não tem todo o sustento nem para chegar na Bolívia, que tendo chegado na Bolívia vai dar trabalho até ficar maduro. Pensa numa pessoa que também tem problema de casamento, da família, do que você puder imaginar. Pensa que essa pessoa, depois de aprender uma língua, tem que aprender outra na África. Pensa que essa pessoa pode pegar malária e precisar de plano de saúde. Pensa em tanta coisa que podia simplesmente deixar para lá. A vida seria infinitamente mais simples. Mas nós não temos essa opção. Yahvé que salva mandou fazer discípulos de todas as nações. Yahvé que salva nos tornou dignos pelo sangue dele. Yahvé que salva fez cumprir em nossas vidas a bênção de Abraão. Somos tão benditos e amados como Abraão, justificados pela fé. Yahvé que salva
cumpre por causa da dignidade do seu sangue, da sua justificação, cumpre a promessa que recebemos o Espírito e somos templo do Espírito Santo. A VEC Salva é o Senhor. A VEC Salva diz que tem um calendário aí que a gente não sabe as datas certamente, mas está voltando em grande poder e glória. Enquanto isso, a sua igreja, cheia do Espírito Santo, tem que fazer discípulos de todas as nações, porque Ele é singular. Só Ele é eterno. Só Ele podia morrer por nós. Só Ele foi preanunciado inúmeras vezes. Só Ele cumpriu toda a Escritura que o anunciou. Só Ele derrotou o pecado, o diabo e a morte. Só Ele podia rogar ao Pai e derramar sobre a igreja o Espírito. Só Ele caminha no meio da sua igreja, que é odiada e perseguida, e o apóstolo Paulo fala que na sua igreja cumpre as últimas aflições de Cristo. Só Ele voltará em grande poder e glória, só Ele dá vida. Ele disse: não se envergonhe de mim diante dos homens, porque eu te negarei diante do Pai e dos anjos. Só Ele perdoa, só Ele salva, só Ele é digno de perseverarmos. Só por Ele nós fazemos a obra missionária. Essa tarefa complicada, se possível, gostaria de passar para você e não ter dor de cabeça. Gostaria de não ter nenhuma dor de cabeça. Gostaria de viver de férias, lá no resort. Pode ser lá, não sei aonde, tem cada lugar lindo do mundo. Mas nós não temos essa opção. Aquele que invocar Jesus e Yahvé que salva, é salvo. Aquele que o confessar recebe perdão e vida eterna. Aí o apóstolo Paulo, muito lógico, Paulo era meio que nem Tomé, né? Muito racional, muito inteligente. Ele falou: mas como que vão invocar se não creram? Como crerão se nunca ouviram? E como ouvirão se ninguém pregue? Como pregarão se não forem enviados? Isso é conferência missionária. Mobilizar, treinar, enviar, orar, apoiar, para que haja missionários no mundo. Romanos 10, verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão belos são os pés do que anunciam boas novas. Eu destaco nesta igreja e nessa missão Antioquia inúmeras vezes que Jesus falou o que falou lá no domingo quando ressuscitou, falou o que falou no monte, no mar da Galileia, no monte na Galileia, no final de Mateus. Jesus falou o que falou na beira do mar da Galileia, comendo peixe, mas em Betânia Ele falou: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia. Está escrito na simbologia de Moisés, está escrito em inúmeros textos que falavam que ele ia ser rejeitado, está escrito a sua crucificação com detalhes no Salmo 22, está escrito o propósito da mesma em Isaías 53, está escrito que ele ressuscitaria e veria o fruto do seu penoso trabalho, está escrito sobre a sua eternidade, o seu reino eterno, que ele ia morrer, ressuscitar, mas que no nome dele fosse pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. E nós pregamos na nossa Araçariguama. Agora pela internet, talvez nesse momento eu estou pregando para os Estados Unidos e Itália, não sei. Quem vai ouvir daqui um mês também não sei. Mas nós pregamos onde nós estamos. E aqueles que têm uma experiência bem clara e moral nas suas igrejas locais,
irão para outros lugares do mundo muito menos evangelizados, para pregar, implantar uma igreja, treinar nacionais. Num dado momento ele volta e a igreja lá continua, porque tem sido assim na história. Por que estamos envolvidos com a obra missionária e com a evangelização de Araçariguama? Porque só Yeshua salva. Só Yeshua é o eterno que salva. Só Yeshua desceu do céu para ser um homem imaculado, levantado naquela cruz. Não tem outro singular como Jesus. Não tem outro homem eterno como Jesus. Não tem outro homem capaz de derrotar o pecado, o diabo e a morte. Não tem nenhum outro que desceu e está exaltado ao lado de Deus Pai. Todos os outros estão no paraíso. Só Jesus é Jesus. Por isso que Ele é o único caminho para Deus. Seria mais fácil não ser odiado pelo mundo. Seria mais fácil falar o politicamente correto. Mas se eu for pregar a Bíblia e viver a Bíblia e ter convicção para treinar, enviar missionários, eu preciso saber quem é Jesus. Por que Ele é singular? O que Ele veio fazer? Aonde Ele está? O que vai acontecer quando Ele voltar? Não tem ninguém igual a Ele. Não tem ninguém que criou todas as coisas e sem Ele nada se fez. Não tem ninguém que podia derrotar o pecado, o diabo e a morte. Não tem nenhum outro na Trindade como Ele está. Não tem nenhum outro que vai voltar com grande poder e glória e separar bode de ovelhas. Ele é quem Ele é. Ele tem que ser pregado, anunciado, vivido. Se tivesse outro semelhante a Jesus, teria 2 caminhos para Deus, mas não tem. Mas quer ser odiado, fala que Ele é o caminho para Deus. Quiser ser desprezado, fala no mundo islâmico, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Eterno, morreu por mim, lá eles te matam. Fala no norte da Índia, quem é Jesus? Eles te matam. Fala diante de ultra-ortodoxos judeus que Ele é o Messias. Fala que certos mediadores não são certos mediadores. Fala para determinadas pessoas que o karma não resolve. Não resolve. Então, por isso que nós fazemos a obra missionária. Só Jesus é o caminho para Deus. Você quer receber poder de Jesus para ser testemunha? Levanta a mão. Só que eu realmente creio que a igreja é casa viva. Como diz Pedro, o Espírito Santo habita nela. Eu não acredito em pastor salvador. Eu não acredito em pastor hiperespiritual mais do que o povo de Deus. Não há distinção. A Bíblia diz que não há distinção. Eu e você fomos lavados no sangue de Cristo. Eu e você temos o Espírito Santo. Nós somos reino de sacerdotes, eu falarei sobre isso. Sexta-feira que vem à noite, eu vou mostrar o que significa ser sacerdote na Bíblia, que geralmente o crente não sabe. Por isso que eu acredito que nesse momento, se você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, mas você vai orar ao Senhor e não o pastor Silas vai orar e você vai ser passivo. Amém? Vamos ficar em pé? Eu vou orar, mas você ora também. Ora para você ser testemunha de Jesus. Ora para você ter poder para ser testemunha de Jesus. Ora para você ter dinheiro e ajudar missionário. Ora para você fazer diferença. Ora para você ser um intercessor, que lá no seu quarto Deus vai revelar situações sobre a obra missionária e você vai fazer diferença com o seu clamor. Ora, colocando-se diante do Senhor como um vaso. Não fala, eu não sou digno, porque era a mesma coisa que desprezar o sangue de Cristo na sua vida. Não fala, eu não sou digno. Fala, obrigado, Senhor, pelo perdão de pecados.
Obrigado pelo Espírito Santo. Usa-me como um vaso, eu me reentrego ao Senhor. Eu vou orar, mas você tem que fazer a sua oração séria a Deus. Ele conhece o seu pensamento, o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece os seus alvos, Ele conhece tudo sobre você. E na sociedade onde você está, o Senhor diz: você é sal da terra e luz do mundo. É isso que Deus fala. Deus fala que você é justificado, que você é digno. Deus fala que nada pode te separar do amor dEle. Deus fala que por mais que você ache que você não é digno, talvez eu sou um pouco feio, não sei. A Bíblia diz que Deus te amou, te conheceu antes da fundação do mundo. Não tem nada a ver com a sua aparência física que vai passar. Tem a ver com a pessoa que você é. Quando eu estiver orando, ore também. Nós somos chamados para pregar, anunciar o Evangelho e apoiar a obra missionária, porque Jesus é o único caminho para Deus. Pai amado, pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes tirarmos o foco da Tua palavra e olharmos para a história do Brasil, para a realidade do Brasil, da cultura brasileira, para as ameaças do mundo, e nem sempre ouvimos a Tua voz. A palavra do Senhor diz que João Batista, na plenitude do Espírito, seria uma voz que clama no deserto. E o Senhor nos chama para ser voz que clama no deserto, a despeito do pecado do mundo, a despeito das estruturas sem Deus. A palavra do Senhor diz que nós damos fruto se tivermos a vida abundante de Jesus. Inúmeras vezes nós olhamos por circunstâncias passageiras, pedimos perdão dos nossos pecados. Mas o Senhor está em nós, o Senhor habita em nós e apresentamos a nossa fraqueza diante do Senhor. Inúmeras vezes fraqueza física, porque nem dormimos bem à noite, estamos cansados durante o dia. Inúmeras vezes canseiro emocional pelos problemas na família e na sociedade. Nós nos apresentamos o Senhor como uma oferta viva, mas cheinha de problema. Mas nós lembramos que essa oferta viva foi lavada e comprada no sangue de Cristo. Nós lembramos que essa oferta viva é pedra viva na casa espiritual que é a igreja. Nós lembramos que nós temos mandamento de Yeshua, o Eterno que salva: façam discípulos de todas as nações. Nós lembramos que não é no nosso poder, mas no poder do Senhor. Nos entregamos completamente ao Senhor para dizer, ainda que tantos não creem em nós, inúmeras vezes os nossos pastores não creem em nós, nossa família não crê em nós, nossa igreja não crê em nós, o mundo ao nosso redor não crê em nós, a despeito da incredulidade contra nós. Recebemos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus no Brasil e até os confins do mundo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossos irmãos.